Olá, eu sou Regina Oliveira e esse aqui é o Conexão Corpo. Olá, aula 4, Conexão Corpo. Vou ler para vocês um texto pequenininho, vamos lá. Esse é Memórias Inventadas, Manuel de Barros. Adoro. Essa poesia é O Apanhador de Desperdícios. Caiu tudo no chão. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Então, eu adoro pensar o que pode trazer um estímulo criativo. Agora eu li para vocês um texto que eu gosto muito, uma poesia. E eu já muitas vezes eu recorri à poesia para fazer essa conexão com o meu trabalho. Seja para me dar um estímulo de movimento, como criar a partir dessa atmosfera que esse texto me dá internamente, para que ela me dê sutilezas, profundidade, emoções que vão me fazer pensar em movimentos até existentes, que já existem, de uma outra maneira. E até dar importância a coisas desimportantes, como diz no texto, né? Então, uma simples olhada no trapézio. Então eu estou aqui falando com vocês e pensa que eu estou sentadinha num trapézio e a possibilidade da minha cabeça levantar e olhar para a plateia, fazer disso uma relação que está dentro profundamente da minha coreografia, é porque está conectando além de outras camadas, além de uma técnica de truques, né? Então a gente traz essa conexão do que seria o nosso mais primoroso espaço criativo, que é o nosso sentir. A partir desse sentir, a gente pode dar asas a muitas coisas. Esse sentir e também a própria relação imaginativa. Dentro desse texto que eu li para vocês, que ele entra num universo para mim muito enorme do meu sentir, pode ser que ele não comunique muito a outra pessoa, mas qual é que comunica com você? Então a gente está falando de texto. Eu falei aqui de uma poesia. O que poderia ser um bom estímulo para você? Um quadro? Uma frase? Uma música? Não sei, um objeto. Então são muitas possibilidades criativas que a gente tem de estar trazendo para dentro do nosso trabalho. Eu vou botar também agora, e é uma provocação, né? Pensar qual objeto você... Então essa é a nossa aula 4, tá? Qual é esse
objeto artístico que vai fazer um cruzamento com o que você quer se exercitar hoje. Então vai lá, mexe no seu poema que você mais gosta ou que nem sei se eu mais gosto, mas que ele faz sentido para você e traz para essa pesquisa. Trago para vocês mais um vídeo referência. Com quem? Comigo mesma. Então, agora a gente está falando desses cruzamentos, né? O que a gente pode trazer para trazer inspiração, para abrir, né, essa conexão com as outras artes também. Eu li um texto, né, para vocês, e aí eu vou mostrar um vídeo que é também em cima de um texto, e um texto do Manuel de Barros, que é meu poeta preferido. Eu estava buscando alguma coisa que me desse uma sensação de saudade. E eu queria trazer nostalgia, saudade, e uma saudade que era até de uma memória inventada, sabe? Não era tão localizada, mas eu queria ir lá numa região da infância. E aí acabei encontrando um texto do Manuel que cabia muito bem em mim. E aí eu fiz essa junção de de ler esse texto, gravar esse texto, e esse texto ser utilizado como trilha sonora e também entrar uma música, que foi gravada pela Charanga Mutante, uma música do Djavan, e para criar a atmosfera que eu queria. Então são vários elementos. Eu trouxe a lira e eu filmei no parquinho aqui do prédio, porque também trazia essa referência de lugar. Esse lugar que eu queria, dessa memória, dessa saudade, dessa inocência. E então eram vários elementos. Aí quando eu fechei o que eu queria, ainda coloquei um figurino que também trazia essa leveza, essa suavidade. Então são todos esses elementos juntos e que vai trazer para mim esse elemento de saudade e memória, e que eu quero também mexer nas pessoas, que elas mexam nas suas próprias memórias. Então assiste lá e depois a gente comenta. Comenta comigo, manda e-mail, manda o teu vídeo, eu vou adorar. Eu não amava que botassem data na minha existência. A gente usava mais era encher o tempo. Nossa data maior era o quando. O quando mandava em nós. Tem hora que eu sou quando uma árvore e podia apreciar melhor os passarinhos. Ou tem hora que eu sou quando uma pedra. E sendo uma pedra, eu posso conviver com os lagartos e os musgos. Assim, tem hora que eu sou quando um rio e as garças me beijam e me abençoam. Essa era uma teoria que a gente inventava nas tardes. Hoje, eu estou quando infante. Eu resolvi voltar quando infante por um gosto de voltar.
Então, agora eu estou quando infante. Agora nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe e todos moramos no rancho de palha perto de uma aguada. O rancho não tinha frente nem fundo. O mato chegava perto, quase roçava nas palhas. A mãe cozinhava, lavava e costurava para nós. Estava falando de elementos, né, para vocês. E aqui está meu trapézio, ó. Vou falar um pouco disso. Um trapézio baixo, aí todo mundo fala, mas um trapézio baixo? Um trapézio baixo ele vai te dar muitas possibilidades, que um trapézio alto não vai te dar outras. Então, quando você for fazer uma escolha de que número eu vou fazer e a forma com que você treinar é do jeito que ele tem que estar. Então, olha só, estou com esse trapézio aqui, que tem uma altura baixa, que eu entro nele facilmente. Eu não tenho muita altura, né? Então eu facilmente bato com minha cabeça. Então a grande dificuldade é dominar o meu corpo para baixo da barra. Mas eu tenho todo um jogo aqui, ó, de sustentação que eu posso brincar. Que se fosse um trapézio alto, eu não faria. E se ele fosse lá no alto, eu pegaria aqui e teria toda a parte de baixo para trabalhar. Então, quando você for fazer escolhas e ainda não sabe muito bem, experimenta, coloca a altura do seu trapézio em várias alturas e vê que possibilidade. Mas sabendo que toda vez que você treinar um número num aparelho, é importante que você use na mesma altura para dar certo as coisas que você fez, uma queda, uma coisa, tá bom? E vou falar agora também uma outra coisa que a gente nunca fala muito, que é a finalização do movimento. Dentro das formas clássicas, né, dos truques, a gente sempre vai estar trabalhando com uma mão clássica que lembra o balé, o pé em ponta, tudo, né, bem esticado e tal. A forma de treinar, né, para que a gente dê sentido às nossas mãos e vida, é essa. Mas depois que a gente faz uma escolha, eu estou contando uma outra coisa nesse número, é um número no qual meu corpo é todo molinho, eu preciso ter um pé em ponta o tempo inteiro, ou o que for. Então, assim, também pensa na sua mão e nos seus pés, nas suas pernas, nos seus braços, como também elementos muito fortes que completam as figuras, a forma. Eu não tenho só que fazer um truque. O truque é fazer com o corpo inteiro. Então agora eu vou fazer um truque muito simples e vou mostrar o meu pé sem vida, minha mão, e aí vocês vão perceber também como é que essa forma cresce ou não, estando com esses pés e essas mãos vivos, né? Vou sentar aqui e vou fazer um balézinho. Aqui. Então, ó, tô lá de ponta, toda bonitinha. Aí, ó, agora eu fiquei com o braço mole, ó, pra nada. Então, se eu tenho essa relação de que é um corpo que não está comunicando... Agora, se essa é uma escolha estética, se eu quero estar solta, legal. Mas tem que fazer disso uma escolha. Os meus pés, as minhas mãos, elas podem comunicar de muitas maneiras. Só a mudança dessa intenção pode trazer já todo um sentido de movimento cotidiano. Sabe? É uma brincadeira também isso, é uma grande descoberta. Então, quando eu tô com um movimento solto, faz isso também uma pesquisa. Pensa nos teus pés,
nas tuas mãos, nos teus braços, nas tuas pernas, como fazendo parte de um movimento completo, tá bom? Então, mais uma pílula de pesquisa, de aprofundamento, de brincadeira. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que não chega a ser uma aula 5, mas é pensar sobre isso. Toda vez que a gente está também pensando de que forma a gente vai apresentar, qual é a altura, qual é a forma que o teu aparelho vai estar na sala, no picadeiro, no galpão, como é que é? Como é que eu vou colocar ele? Ele tá... Tudo isso também conta uma história. Ele tem uma cor? Ele não tem? O meu tecido é vermelho. Poxa, um tecido vermelho conta tanta coisa. Ele pode também não contar nada e ser ignorado nesse sentido. Mas se eu tenho um tecido vermelho, ele é diferente de eu estar fazendo um tecido cinza, não? Então, pensa em tudo, pode ajudar você a contar melhor uma história, a contar melhor uma emoção. Um gesto pequeno pode contar muito, muito, muito uma emoção, uma coisa que você quer fazer. Então, não dá valor, dá valor no sentido de olhar para as tuas escolhas. As escolhas não são simples de eu vou pegar isso aqui e juntar. Elas podem ser simples assim, mas dá sentido para elas, né? Cria outras camadas para que a sua perspectiva de junção, ela te dê mais elementos, né? E quanto mais elementos você tiver, ela deixa mais colorido o seu trabalho. Espero que você tenha se divertido fazendo essas aulas e eu vou adorar se você quiser compartilhar comigo por e-mail. Eu vou deixar o meu endereço aqui embaixo para que você possa me enviar. Então, um beijo e até!